vamos hoje estudar o capítulo 6 de Juízes. Eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia ali. E nós vamos falar sobre Gideão, tá bom? E aí a gente já vai entrar no texto aqui desta noite, onde nós vamos observar, e eu quero trazer aqui nessa primeira parte, dentro desse contexto maior do livro de Juízes, do ciclo de falhas, que a gente já explicou aqui para você, o ciclo 3D, desvio, disciplina e desafogo, tá bom? Até o final do livro de Juízes você vai lembrar disso pro resto da sua vida. De tanto que o pastor repete, tá bom? Mas a repetição faz parte da didática de ensino, né? O ensino deveria ser repetido mais, e isso não sairia da nossa mente, né? Porque o problema do livro de Juízes, deste ciclo de falha, é que o povo ali fazia aquilo que parecia certo aos seus olhos. E se desviaram dos caminhos do Senhor. E cada um, então, tomou para si uma verdade, uma crença, um Deus, incorporando assim a adoração ao Deus de Israel, conforme outros deuses também. Tá bom? E aí nós vamos observar hoje numa característica interessante deste personagem, e a gente já vai entrar aqui nele. Incoerências e inconstâncias tratadas diante de um Deus coerente e constante. Duas características do ciclo de falhas em Juízes é a incoerência e a inconstância. Essas duas características estão inerentes aqui dentro desse processo de falhas. E eu quero, já começando aqui, fazendo quase que uma aplicação para as nossas vidas, onde nós começamos um ano, tá bom? Tudo bem? Já chegou março. Já você vai ver as luzes de Natal no shopping de novo acesa. Já acaba. Tá bom? Mas começou o ano e você começou com seus planos. A gente já falou sobre isso em janeiro, né? Seus planos, seus projetos, seus alvos, suas metas. Não precisa nem ficar, ai pastor, já foi pro espaço. Já não dei conta. Fica tranquilo, tá bom? Não se sinta culpado com isso. Porque aqui, irmãos, o mais importante é nós observarmos. Eu usei só essa ilustração para trazer um aspecto da nossa vida espiritual. E aqui é uma exortação, dentro desse contexto, de por que muitas vezes a nossa vida espiritual também é como que se fosse esse projeto de início de ano que começa bem, mas não dá seguimento. Já reparou que muitas vezes a nossa vida espiritual ela vive constantemente num ciclo de falhas, principalmente diante das incoerências e inconstâncias, e nós temos períodos intensos de oração, de adoração, de leitura bíblica, frequência na igreja, mas depois de períodos longos, e aí depois, dependendo de alguns períodos, eu já não oro mais, não apareço na igreja, não leio a Bíblia, e aí eu passo uma vida cristã inteira assim, com períodos e picos de uma tremenda espiritualidade, e de repente eu fraquejo, eu caio e não dou conta. É o tal efeito sanfona espiritual. O efeito sanfona de quem faz regime é aquele negócio, o cara começa empolgado, emagrece, daí a pouco engorda de novo, né? E assim vai. A gente muitas vezes E isso, irmãos, é uma vida espiritual terrível, porque Deus não quer que nós vivamos assim, nessa inconstância e nessa incoerência. E nós vamos observar hoje, dentro desse contexto do capítulo 6, dentro deste personagem, com este personagem, Gideão, que justamente é a personificação disso, é a personificação desse ciclo de falhas. E aqui, irmãos, eu preciso ser honesto com vocês. Eu não queria pregar sobre Gideão. Aí, pastor, credo. Eu estava preparando a mensagem e eu fiquei inconformado com a atitude de Gideão. Diante daquilo que nós já vimos de outros juízes,
Otoniel, Eude, Débora. Lembra de Débora semana passada? Uau! Baraque. Juízes que exerceram aqui um juizado aqui, um governo impressionante. Homens e mulheres aqui que foram usadas por Deus. Mas aí vem e aparece Gideão. E o problema é que o autor do livro de Juízes aqui dá 3 capítulos para ele. Porque justamente esse homem, agora, diante da sua inconstância, da sua instabilidade, diante de um momento aqui estranhos, que ele fica pedindo aqui sinais para Deus, uma hora fraco, outra hora forte, outra hora com muita fé, outra hora incrédulo. Alguns momentos parece que insano em suas decisões absurdas, outras de modo sábio, inclusive sendo aqui abençoado por Deus e sendo ungido por Deus, capacitado por Deus para uma boa obra. Mas essa pessoa se caracteriza por essa falta de constância, por certas incoerências. E sabe por que eu fiquei meio bravo com isso? Porque eu me identifico com Gideão. E espero que você também se identifique. Porque a nossa vida espiritual, muitas vezes é assim. E quando nós olhamos para a vida desse cara, quando nós olhamos para a vida desse personagem aqui, eu olho... a gente fica angustiado porque nós queremos ser como aqueles heróis que nós já vemos aqui. Débora, Baraque, Otoniel, Sangar, Eude. Mas Deus vai tratar esse incoerente, esse inconstante, com a sua própria coerência e constância. Por isso aqui, e aqui eu quero destacar o aspecto bíblico da inspiração divina, onde o Espírito Santo de Deus, onde a inspiração divina não deixa nada passar. Mesmo exemplos maus para que a glória de Deus seja vista por nós. E nós vamos observar nos primeiros versículos de 1 a 10, você pode acompanhar aqui a leitura comigo? Que a incoerência e a inconstância agora precisa ser tratada por meio de um sermão antes da salvação. O povo, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. E sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles os invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixava nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas chamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, e os livrei do poder do Egito, das mãos de todos os seus opressores. Expulsei e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. O sermão antes da salvação, dessa vez Deus aqui entrega aqui nas mãos dos midianitas. Parece aqui que até agora essa é a pior opressão que os israelitas sofreram. Inclusive são forçados a deixar suas casas e agora precisam correr para esconderijos. Os midianitas não estavam interessados, inclusive, em controle político, em expulsar Israel da terra, em dominar a terra que eles estavam, de exploração econômica, mas simplesmente a ideia dos midianitas era pilhar, era simplesmente tornar fraco Israel,
por meio da destruição. O texto, inclusive, vai compará-los como enxame de gafanhotos, que apenas invadia a terra e devastava. Matava tudo, consumia tudo, roubava tudo. Era o bando de cangaceiros. Lembra do rei do cangaço? Ele não tinha interesse de dominar uma região. Ele entrava numa cidadezinha, causava o terror, roubava, destruía, matava e fugia, simplesmente para causar terror. E aqui os midianitas enfraqueceram de tal maneira Israel que eles clamaram ao Senhor. E ficamos na expectativa aqui de Deus levantar já um juiz, mas Deus manda um profeta. A primeira resposta aqui de Deus ao clamor dos israelitas não é enviar de primeiro aqui um salvador ou a salvação, mas dar um sermão. O profeta quer que os israelitas vejam onde a idolatria e o pecado os fez chegar. O profeta justamente vai trazer à mente deles aquilo que Deus é, aquilo que Deus fez pelos seus antepassados, para que eles possam assim cair em si diante do arrependimento. Quero salvação, mas Deus manda um sermão. Deus manda um sermão para convencer do pecado, antes de resgatar da opressão. Agora, vamos aqui concordar. Ninguém gosta de ouvir sermão em momento de aflição. Tudo bem? Quando há opressão, quando o calo está apertando, o que eu menos preciso é de um sermão. É isso que nós pensamos. Sim ou não? Eu nem vou falar com o pastor porque o pastor vai dar um sermão. Você jovem, quando o calo está apertando lá, aí você fala assim, eu nem vou falar para o meu pai porque ele vai me dar um sermão. E meu pai vai ficar falando um monte de coisa e eu não estou a fim de ouvir nada. Mas você está naquela tragédia. Você gosta de ouvir sermão? Não. Principalmente em momentos assim. Eu quero que alguém venha me dar uma palavra aqui de ânimo, de conforto. Eu quero que Deus resolva o meu problema. Eu quero que Deus mande um herói, que Deus mande um salvador. Mas aí vem com o sermão. Vem com o profeta. O profeta não vai resolver o problema. Mas alguém precisa agora, e é assim que Deus vai tratar nessa situação de inconstância, de incoerência, para que um sermão possa assim produzir arrependimento. E deixar agora, e o povo deixar o caminho do remorso. O sermão gera isso, o sermão agora é com esse objetivo. Lembrá-los, fazê-los entender que eles estão num caminho pecaminoso, abandonaram o Senhor, confrontar o pecado, produzir arrependimento, abandonar uma vida de remorso. Ai, estou sofrendo, os midianitas me roubaram, cadê Deus? Olha, eu sou o povo de Deus e olha a situação em que eu me encontro. E aí Deus manda um profeta com um sermão. Paulo em Coríntios, inclusive vai dizer que porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Vejam o que o que é a tristeza que vem de Deus produziu em vocês. Trouxe dedicação, defesa de suas ações, indignação, temor, desejo de me ver, zelo, prontidão em punir a injustiça. Vocês mostraram que fizeram todo o necessário para corrigir a situação. Paulo aqui justamente está dando essa definição de forma aqui que possamos assim diferenciar apenas o remorso do arrependimento, aquela tristeza que vem de um remorso, que é o que o mundo sente, não produz mudança verdadeira, mas um arrependimento sim.
O remorso que o mundo promove, que muitas vezes as pessoas entram neste ciclo, inclusive, ele promove uma tristeza por causa das consequências das ações do pecado, mas não do pecado em si. O remorso não está interessado no modo como o pecado afeta o nosso relacionamento com Deus. O remorso, inclusive, vai me trazer tristeza porque eu fui pegaram com a boca na botija. Ok? O remorso traz tristeza porque, de repente, eu estou sofrendo uma consequência, está doendo, está dolorido, e eu, inclusive, fico cheio de remorso, questionando, lamentando, chorando, às vezes até irado, bravo. Por que eu estou passando por isso? Mas isso não é arrependimento. E esse sufoco cessa, acaba, passa um período, eu volto, passa um tempo ali bem, volto a pecar, e aí eu lamento de novo, tenho uma disciplina, e aí eu começo a lamentar de novo, porque eu estou passando por isso, porque eu estou passando por isso, porque Deus permite isso, e assim por diante. Mas diferente aqui, Deus quer produzir em nós uma tristeza que vem do arrependimento. O arrependimento genuíno agora, que sempre nos capacita a aceitar a nossa condição e deixar essa condição aos pés da cruz de Cristo, diante de tudo isso que nós fizemos, diante de tudo aquilo que nós promovemos de errado. O arrependimento, inclusive, não chora pelas consequências do seu pecado. O arrependido, inclusive, sabe que as consequências do seu pecado são justas e as aceita de bom grado da parte de Deus. Lembra da historinha de Davi? Lembra da história de Davi com Batseba? Não houve remorso. Houve arrependimento. Davi, você pecou. Você foi assassino. Davi, você enganou. Você roubou uma mulher que não era sua. Agora você vai perder o seu filho. E Davi chora em arrependimento. E aceita a disciplina do Senhor como a justiça do Senhor. Davi nunca mais cometeu aquele pecado. Deu para entender? O arrependimento aqui, ele justamente vai trazer esse entendimento de que as consequências de tudo aquilo que eu estou vivendo são consequências das minhas ações que ofenderam a santidade de Deus. O arrependido se importa com Deus e não com aquilo que ele está sofrendo. Por isso, irmãos, um ciclo de falhas, a mudança de uma vida de incoerências, de instabilidade, de ficar fazendo, de não permanecer nas coisas que Deus coloca, justamente passa agora por uma atitude de arrependimento. Sabe por que muitas vezes nossas vidas espirituais, elas vivem essa montanha russa? Porque nós não nos colocamos diante de Deus em arrependimento. Porque nós muitas vezes, ou talvez nunca, oramos uma oração do tipo: Deus sempre me ajude a me arrepender dos meus pecados. Você já orou assim? Dificilmente a gente ora assim. Deus, sonda e veja no meu coração, mostra se há em mim algum pecado, algum pensamento, prova os meus pensamentos que te ofende e conduza-me por um caminho eterno. Deus, não me deixa, em nome de Jesus, abandonar o caminho do arrependimento e tratar o meu pecado de forma apenas com que eu contemple as consequências e apenas fico me entristecido por aquilo que eu sofro. Mas que a minha tristeza seja fruto de ofender a tua santidade, ofender o Senhor. O arrependimento olha para trás, inclusive, sabe do erro, reconhece o que fez, sente as suas consequências, está diante da cruz de Cristo agora, entregando isso diante dele, mas segue adiante, debaixo de uma graça poderosa e do perdão de Cristo Jesus. Mas aquele apenas que vive no remorso,
Ele simplesmente vive se desculpando pelos seus pecados. E aí eu quero lançar algumas perguntas para te desafiar a saber se você tem andado em arrependimento ou em remorso. Vivo me desculpando ou assumo os meus pecados diante de Deus? Ah, Deus, desculpa aí qualquer coisa hoje. Eu não sei o que eu cometi, mas desculpa aí mesmo assim. Olha, você fez isso. E eu nem presto atenção. Vivo empacado no passado, lamentando, traumatizado, decepcionado com os meus erros, ou eu sigo adiante e deixo as coisas para trás em Cristo Jesus? Fico apenas vivendo conforme o passado? Aquilo que eu fiz? A culpa me domina de tal forma que eu não consigo me libertar disso e hoje eu vivo esse remorso pelas decisões e consequências, ao invés de reconhecer, Deus, me perdoe porque eu fiz isso, eu sou culpado, que o Senhor Jesus Cristo me purifique deste pecado. Você vive achando que foi injustiçado, por isso você pecou? Porque você pecou por causa do outro, da injustiça que você sofreu, ou justamente encara e entende a partir de Cristo Jesus? Senhor, eu pequei, eu reconheço o que eu fiz. Às vezes oramos por um milagre e salvação, mas Deus te manda um sermão. Um sermão para você se arrepender. Por isso, mas ninguém gosta de ouvir um sermão. Por isso, cabe aqui a nossa oração esta noite. Deus, em nome de Cristo Jesus, dá um coração, examina-me, conhece o meu coração, prova meus pensamentos, mostra o que eu preciso mudar. Mostra se existe um pecado que precisa ser confessado diante do Senhor. Mostra se eu preciso me arrepender de algo que tem ofendido o Senhor. Posso te garantir que você já vai dar um passo adiante nessa maturidade. E você não vai agora passar, e a partir desse momento você não vai viver essa inconstância, essa incoerência. Como nós vamos observar nesse exemplo de Gideão agora, onde agora o incoerente, o inconstante precisa de uma apresentação, olho no olho, para que gere assim convicção. E agora Gideão vai agora ter uma audiência, tete a tete, olho no olho, com o próprio Senhor. Até agora nem falamos dele. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre o grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para eles e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que está te enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão. Como posso libertar Israel? Meu clã é o menor. Meu clã é o menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os midianitas, como se fosse um só homem. E Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vá embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei você até você voltar. E Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe para fora e ofereceu a ele, e ele sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse,
Apanhe a carne e os pães sem fermento. Ponham sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. O fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. E quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: Ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: Paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: O Senhor é a paz. E até hoje o altar está em Ofra dos Abiezritas. Se Deus é por nós, por que nós? Se Deus é o Deus dos antepassados, se aquilo que os nossos pais têm falado sobre Deus é verdade, por que o Senhor permite que passemos isso? Se o Senhor nos ama, por que o Senhor me deixa passar por isso? Porque Deus é bom e permite o mal. É interessante porque Gideão sabe os fatos sobre Deus. Ele conhece a história sobre Deus. Ele sabe quem é Deus. O pai dele ensinou isso para ele. Mas Gideão precisa ser apresentado ao Todo-Poderoso e Soberano Senhor. E o Senhor aqui já se apresenta a ele dizendo: Senhor está contigo, homem de grande coragem. Gideão é um homem de grande coragem. Parece até uma ironia aqui, né? E o discurso e a conversa que surge é: onde estão as tuas maravilhas? O Senhor que nos tirou do Egito, o Senhor nos abandonou, nos entregou a esse povo. E a resposta de Deus é: não os abandonei, vocês é quem me abandonaram. Ele sabe a diferença, a história, ele sabe quem é Deus, mas isso não faz diferença e ele continua inconstante e incoerente. Gideão é o filho de sua época. É o filho desse grupo de pessoas, desses altos e baixos, dessa inconstância. Sabemos o fato sobre Deus, sabemos quem é Deus, cantamos as verdades de Deus, mas no dia a dia não é esse Deus que muitas vezes professamos e na prática está conosco. E muitas vezes somos tentados a agir como Gideão. Cadê Deus? Por que Deus está me permitindo isso? Deus, eu sou pastor, ungido do Senhor. Não sou ungido do Senhor. Por que o Senhor está me permitindo isso? Por que o Senhor está deixando que eu passe por essa situação? Por que o Senhor permite isso na minha vida? Geralmente, vemos nossos problemas como evidência de abandono de Deus. Essa é a primeira visão que nós temos diante de um problema. Deus me abandonou. E toda aquela verdade que até agora eu aprendi, que eu conheço, parece que ela é diluída. E a vida vira essa incoerência, a vida cristã vira essa incoerência agora. Peraí, até agora eu disse amém, até agora eu criei, até agora eu tive certeza disso, mas diante de um problema isso simplesmente parece que vira vapor. E eu logo acho que Deus me abandonou. E a pergunta no meu coração vem: cadê Deus? Pessoas saem da igreja, pessoas abandonam o Senhor por causa disso. Basicamente perguntamos por que o Senhor não resolve o problema. Não é assim que a gente faz? Queridos irmãos, você está aqui sentado essa noite e você já tem alguns probleminhas durante essa semana que você já está pensando. Acho que está sim, talvez. Algumas situações, alguns embrólios ao longo dessa semana. E aí você está assim: Deus, faz um milagre aí, já resolve esses problemas aí, tá bom? Querido. E às vezes Deus não vai resolver. E aí você chega no final da semana que vem e já: Deus me abandonou. Não vou nem ir na igreja, que semana terrível, que semana angustiante, parece que Deus não está comigo, parece que eu estou sozinho, parece que eu oro, fui lá na igreja, eu escutei a palavra de Deus, não fez diferença nenhuma durante essa semana.
E aí eu começo novamente a viver a incoerência e a inconstância. Queridos, nos esquecemos que Deus muitas vezes não vai nos livrar desses problemas que pedimos que Ele nos livre. Agora, eu posso te garantir uma coisa. Ele vai te capacitar e dar forças para lidar com os problemas que você tem pela frente. Isso Ele vai. Tá bom isso para você ou não? Tá bom isso para você? É o suficiente? Você se alegra com isso? Se Deus quer tirar esse problema, Ele vai fazer, sem dúvida, mas não é assim. Mas com certeza Ele vai te capacitar, vai te ajudar. E aqui não preciso abandonar o Senhor, não preciso me entregar novamente a um ciclo de falhas, de incoerências, diante de uma situação que eu estou vivendo. Deus, porque Deus não me ajuda, porque Deus não me ajuda, porque Deus me abandonou. A propósito, muitas vezes nós falamos isso diante de uma situação espiritual terrível. Não oro, não leio a Bíblia, não apareço na igreja, não adoro o Senhor, vivo na maratona da Netflix, vivo dormindo, vivo com preguiça, tá bom? Não quero aprender a palavra de Deus, vive cansado para as coisas de Deus, e quando dá tudo errado, a culpa é de Deus. Deus não me ama. João Pedro e Isabela, quando era pequenininho, não queria dar aquilo que eles queriam, lá o brinquedo. Graças a Deus eu não preciso mais. Sabe a ReHap? Tem ReHap ainda? Gente, ia lá com os dois na ReHap. Aí eu só levava, e eu já falava, não vou comprar, mas você não me ama. Você não gosta de mim, porque você não vai me dar o brinquedo da ReHap. Chorava e chorava. E aquele drama, né? E aquele drama. Já reparou que assim é que a gente faz com Deus, muitas vezes? Irmãos, eu não oro, eu não leio a Bíblia, tá bom? Eu não procuro a sabedoria divina, eu não procuro o conhecimento de Deus, eu não estou em comunhão com Deus. E aí quando a coisa dá errado, a culpa é de Deus. Você não me ama, tadinho de mim, que Toma jeito, rapaz. Incoerência, inconstância. E aí eu fico procurando algo poderoso, misterioso, um negócio milagroso para resolver aquela situação, resolver a minha vida, para dar um up na minha vida. Sua vida não vive de up. Sua vida vive de Deus, um Deus constante. Porque às vezes, inclusive, você vai ter que ter uma conversa tete a tete com Deus. E aqui quem aparece é o anjo do Senhor, que justamente traz aqui em outros textos, como por exemplo o próprio livro de Juízes, capítulo 2, no capítulo 13, Gênesis 18, Êxodo 3, Josué capítulo 5, a própria presença de Deus agora se revelando a Gideão. Ele se apresenta, vamos conversar, olho no olho aqui agora, parar de brincadeira, menino. Menino, a coisa é séria, agora nós vamos separar os homens dos meninos, os adultos das crianças, a sua vida espiritual que Deus te chamou para ser um adulto espiritual, não mais uma criança inconstante que fica chorando, Deus não me ama. Deu para entender? E às vezes Deus vai fazer assim, olho no olho, vem cá. E às vezes com um problemão assim. Um sermão, próprio Deus agora. E aqui, meus irmãos, alguns, então é legal, pastor. Eu quero então ter essa conversa com Deus. Você quer ter essa conversa com Deus? Quer ter essa conversa com Deus? Bater na porta da sua casa lá. Quem que será que é? Sou eu, Jesus. Eu vim aqui conversar com você. Não faz de conta que não tem ninguém. Não atende. É isso? Você quer conversar com Deus face a face? Sabe o que aconteceu aqui? Nós já acabamos de ler. Gideão achou que ia morrer, inclusive. Meu Deus! Eu vi o Senhor face a face, eu vou morrer.
Ele entendeu a seriedade disso. Ele entendeu aquilo, e isso provocou nele um temor, um terror, que achou agora que a sua vida seria tirada diante dessa conversa pessoal com Deus. Gideão, inclusive, fez essa brincadeirinha. Deus, se é o Senhor mesmo, se é o Senhor, então eu quero trazer um sacrifício. Olha, dá um sinal para ver se é o Senhor mesmo, dá um sinal. Você quer um sinal para ver se o Senhor está na sua vida? Você tem certeza? A hora que ele viu o fogo saindo de baixo para cima, consumindo a oferta, ele disse, opa, agora Deus passa a separar os homens dos meninos. Tanto que agora ele vai dizer que ele pensa que vai morrer, mas Deus é gracioso. Porque Deus vai dizer, fique em paz. Eu não estou aqui para isso. E o nome de Deus é Yahweh Shalom. O Deus da paz. Queridos, Gideão não pensa agora mais que... Gideão agora tem essa confrontação direta com Deus. E aqui, meus irmãos, uma aplicação que nós precisamos entender, que muitas vezes estamos vivendo este conflito com Deus. Por que, Deus? Estamos passando por isso. E como rebeldes, irados, questionamos a soberania de Deus, o poder de Deus, a pessoa de Deus. Esse tipo de questionamento é um questionamento fruto de um conflito com Ele, de inconstância, de incoerência. E às vezes Deus vem com um choque de realidade e muitas vezes somos acometidos desse temor, desse terror santo. Mas Deus vem e fica em paz. Fique em paz. Eu sou Deus. O Deus da paz acaba com a inimizade, a desconfiança, a inconstância, a incoerência e gera paz. Estamos começando uma semana. Você está começando em paz com Deus? Lembra do que a gente fez aqui na ceia do Senhor? Temos agora paz com Deus. Ou estou brigado com Deus, questionando os planos, aquilo que Ele tem colocado na minha vida, ou eu estou em paz com Deus? A incoerência e a inconstância também precisa ser demolida para que haja reconstrução. E é isso que nós vamos observar agora, nesses versículos também. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, separe um segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal que pertence a seu pai e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 de seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo de sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros, quem fez isso? Depois de investigar, concluíram, foi Gideão, filho de Joás. E os homens da cidade disseram a Joás, traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava, vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um Deus, poderia defender-se quando derrubaram seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram de Gideão de Jerubaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o altar de Baal. Não é de admirar que Joás, pai inclusive de Gideão, tenha um poste sagrado, um ídolo consagrado às divindades aqui de Canaã. E aqui esse povo que está agora
chateado porque esse altar foi derrubado, são israelitas. Que não simplesmente abandonaram o culto do Senhor, não deixaram de adorar o Senhor, mas simplesmente alinharam essas crenças dos cananeus à própria adoração a Deus. Vale tudo. Vale o Deus do Antigo Testamento, vale o Deus Yahvé, vale o Deus cananeu, vale todos os deuses. Os israelitas não trocaram o culto a Deus pelo culto aos ídolos, mas combinou o culto a Deus ao culto aos ídolos. Cultuava a Deus formalmente, porém a vida deles girava em torno de deuses. Cultuavam a Deus, mas no dia a dia também sacrificavam aos ídolos. Antes de conseguir, inclusive, se livrar dos inimigos ao seu redor, Israel tem que se livrar dos ídolos. Ídolos que eles estão se entregando em seu coração. E, meus irmãos, geralmente é assim que uma mudança em sua vida começa. Quebrando para consertar direito. Tempo atrás, muitas vezes você vai ver lá na sua casa e de repente aparece uma mancha assim, ó, na parede, aquela parede branca que você tem, sabe? Começa a ficar uma mancha verde aqui, embolorada. Tá bom? E aí você fala assim, pô, mas o que está acontecendo? Aí você vai lá, chama o Cláudio, dá uma lixadinha, ele passa uma tinta. 15 dias depois, aquele negócio volta de novo. Você fala, poxa, mas eu vou passar uma massa corrida aqui. E aí eu vou dar uma massa corrida, vou lá, pinto de novo. Mas daqui a pouco começa a massa corrida a cair, inclusive. Ah, não, eu vou botar um gesso, mas aí começa de novo. Porque ali dentro tem um cano quebrado. E um cano quebrado não se conserta com pintura. Um cano quebrado se conserta quebrando a parede e trocando o cano. E quebrar a parede é terrível. Faz sujeira? Faz. Vai desligar a água. Vai destruir. E às vezes você vai começar a quebrar aquilo está mais profundo do que você imagina. Você já viu a reforma como começa? Você sabe como começa, mas não sabe como termina. Porque a hora que o pedreiro começa a quebrar aquele negócio, você vai ver que a tua casa está caindo. E aí ele diz, você tem que construir o alicerce de novo. Ah não, dá um tapinha, faz de qualquer jeito, aí deixa assim. Não, não tem. A nossa vida, meus irmãos, é inconstante e incoerente, porque muitas vezes a gente quer dar esse tapinha. E nós não destruímos ídolos do nosso coração. E queremos alinhar ídolos do nosso dia a dia com o próprio Deus. Eu cultuo a Deus, eu louvo o Senhor, eu até oro ao Senhor. Mas ao mesmo tempo, no meu dia a dia, eu tenho coisas que são ídolos no meu coração. Pessoas que eu idolatro. Sonhos que são verdadeira idolatria na minha vida. E eu vivo agora essa vida de incoerência e inconstância. Ora, adorando o Senhor fervorosamente, ora, abandonando o Senhor deliberadamente. E aí, essa inconstância se resume muitas vezes, eu vou mudar de igreja, eu mudo de religião, eu mudo de uma cidade, eu mudo de marido, eu mudo de mulher, eu mudo de emprego, porque eu preciso dar uma melhorada na minha vida. Mas isso não muda, porque precisa quebrar os ídolos do seu coração. Precisa quebrar o trono desses ídolos em seu coração, para que um apenas reine, Cristo Jesus. Para que a tua vida espiritual tenha coerência, constância agora, você precisa quebrar, em nome de Jesus Cristo, ídolos do dinheiro, do trabalho, talvez, da vaidade, do orgulho, da profissão, do desejo, do filho, do carro, que se tornam ídolos na minha vida. Queridos, Deus não divide o meu coração e o seu coração com ninguém. Deu para entender? Vou repetir. Deus não divide o nosso coração com nenhum outro Deus.
E se eu vou se eu vou andar por este caminho, pode ter certeza que eu vou viver uma vida de incoerência e de inconstância. O que você precisa derrubar aí na sua vida? Seu orgulho? Sua vaidade? Pega a marreta e dá uma marretada nisso. Não ache que eu vou tirar umas férias, eu vou mudar a profissão, eu vou fazer um projeto de vida, isso não resolve. É Cristo Jesus reinando em nosso coração. Por isso, irmãos, e aqui encerrando essa mensagem de hoje, nos versículos de 33 a 34, nós vamos ver que mesmo diante da incoerência e da inconstância, Gideão conta com a disposição para que haja ação. Uma disposição de Deus. E aqui eu posso garantir que eu não teria essa... Por isso Deus é Deus, né? Por isso Deus é Deus. Porque eu e você não teríamos a paciência de Deus para com Gideão. Principalmente com essa historinha de lã molhada. Parece uma criança aqui. Deus, se for da tua vontade, que a lã fique molhada e ao redor então fique seco. Aí no outro dia, Deus, se for da tua vontade, que ao redor fique molhado e a lã fique seca. Que isso? Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram-se seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor... E aqui olha que interessante. Gideão, inclusive, foi ungido pelo Espírito do Senhor. E ele, com um toque de trombeta, convocou os abiezritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo Manassés, chamando as armas, e também a Aser, Zebulon e Naftali, e também subiram ao seu encontro. E Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometestes. Vê, colocarei uma porção de lã na eira, como prometi, colocarei uma porção de lã na eira, e se orvalho molhar apenas a lã, e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometestes. Assim aconteceu. Gideão levantou-se logo cedo, no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim. Deixe-me fazer só mais um pedido. Permita-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. E somente a lã estava seca e o chão estava todo coberto de orvalho. Na sua imensa graça e misericórdia, apesar da incoerência, da inconstância, até da insensatez, como no caso aqui, Deus, inclusive, está se colocando à disposição com toda a paciência, amor, longanimidade, graça, para gerar convicção. E aqui, irmãos, vemos essa disposição, contando com Deus, disposto agora a tolerar, inclusive, essa tolice. E aqui nós vemos a diferença de um Deus que está disposto, mesmo diante da incoerência, da inconstância, permanecer coerente e constante com as suas promessas. Dá para imaginar um Deus assim? Eu não suportaria essa atitude incoerente, eu não suporto essa atitude inconstante, mas Deus, mesmo diante dessa atitude, se coloca à disposição de forma graciosa, atenciosa, para gerar convicção e promover uma ação aqui agora. E aí vemos a historinha. Jeita a lã, molha o chão. E no outro dia, olha Deus, não fique irado comigo, mas eu vou pedir de novo. Faz para que eu veja se é isso mesmo. Algumas pessoas, inclusive, imitam a atitude de Gideão, dizendo: pai, se o Senhor quer que eu aceite esse emprego, tá bom? Então faça com que eu receba o telefonema amanhã às 9 horas. Já viu isso? Pai, se o Senhor quer que eu mude de emprego, então que o Senhor faça então que amanhã aquela pessoa ligue para mim.
Mas o senhor quer que eu tome essa decisão? Né? Eu, quando eu namorava a Lênida, eu falava assim, pensava assim, né? Se é ela, Deus, então que ela chega na igreja hoje e dá uma olhadinha diferente, assim, né? Mas ela já estava afim, né? Já tava. Não é assim que a gente faz? Deus, se é a vontade do Senhor, então, ó, que isso aconteça. Deus, se for a vontade do Senhor, que isso aqui, se for a vontade do Senhor, que eu vá para o centro da cidade amanhã e pegue todos os sinais, os semáforos abertos com o sinal verde. E aí você chega lá, então é vontade. Agora, é de se espantar, e aqui, irmãos, claro que eu falo que é de se espantar, mas esse é o nosso Deus. Que mesmo diante dessa incoerência, dessa inconstância, dessa insanidade, ele ainda tem paciência, longanimidade para gerar ação, convicção. Deu para entender? Esse é o Deus gracioso que ainda assim vai tratar a nossa incoerência, a nossa inconstância, mas ainda assim tem essa disposição de estar no meio de nós, sendo bondoso, amoroso, constante, eterno, estando ao nosso lado. Deu para entender? Não use o exemplo de Gideão como justificativa para pedir provas e sinais para algum tipo de ação. Sabe quem fez isso? Foi Satanás, pedindo para que Jesus realizasse sinais se ele realmente era o Filho de Deus. E aqui, não tente o Senhor. Não tente o Senhor. Se eu fosse você, eu não faria isso amanhã. Confie no Senhor. Confie em quem Ele é. Conhecemos Cristo, conhecemos o nosso Deus, e isso deve ser o suficiente para edificar a nossa fé, nos promover a ação, nos levantar, como no caso de Gideão aqui, ir para a batalha. Amanhã é segunda-feira, olha, se eu chegar em casa, tiver um WhatsApp lá do meu chefe, é porque é sinal de Deus. Se tiver um negócio lá, é porque é sinal. Não! Cuidado! Ou você conhece a Deus, ou você rompe essas incoerências e inconstâncias e agora passa a viver debaixo desse conhecimento de Deus, ou você vai ter problemas. Por isso, irmãos, como vamos começar aqui essa semana? Arrependido? Convicto e reconstruindo agora a nossa convicção de quem é Deus, arrependido dos nossos pecados, você vai começar a semana fazendo as coisas que sempre você faz. Você vai começar mais uma semana com os seus mesmos hábitos pecaminosos de sempre. Vai esperar um sufoco para voltar e orar, ler a Bíblia, voltar para a igreja? Vai precisar de uma disciplina para voltar aos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus, você possa hoje deixar a sua incoerência, inconstância, pedir perdão, se arrepender dela, diante de um Deus que trata tudo isso, porque Ele é constante e coerente.